Salve a todos que acompanham o canal do Collegium Pietatis. Nesse vídeo eu gostaria de comentar um acontecimento da semana sobre o incêndio que fizeram com a estátua do Borba Gato aqui em São Paulo. E eu acho que esse é um momento muito oportuno para comentar um assunto que eu planejava já gravar há algum tempo aqui no canal, que é a questão do conceito clássico pagão heróico, né? A chamada do vídeo então pode parecer um pouco absurda, né, de primeira vista, né, o Borba Gato como um herói pagão, mas nesse vídeo eu gostaria de analisar essa questão, se o Borba Gato pode se enquadrar aí dentro de uma... o Borba Gato, e não só o Borba Gato, os bandeirantes e outras figuras heróicas aqui do Brasil, se eles podem realmente se encaixar em um conceito de herói, mas herói no sentido clássico pagão. E por que isso? Porque me parece que essa discussão a respeito dos bandeirantes do Borba Gato, ela está muito contaminada de uma visão a respeito de herói e de vilão, como se o herói fosse a personificação do bem, dos valores assim super elevados, até da inocência, como se o vilão representasse tudo que há de mal na Terra. E aí dessa forma, o Borba Gato ele passa a ser criticado não como um herói, mas como um vilão, porque ele representa a escravidão, o racismo, tudo o que há de mal, até de demoníaco assim na existência humana, e ele deveria ser destruído, né, porque dessa forma ele não seria um herói, mas um vilão. Essa visão ela é muito rasa, ela parece, na minha opinião, ela parece até derivada de uma visão meio americanizada das coisas, né? Daquele herói de quadrinhos americanos, que é aquele herói que desce o cacete nos vilões, né? Ele promove a violência, mas não mata o vilão porque isso é errado para ele, né? E cabe lembrar que a civilização americana também tem consigo aquela ideia, né, do destino manifesto, de se imporem como os representantes da democracia, da liberdade e da igualdade para o resto do mundo, e só eles são os heróis, só eles podem dizer quem são os vilões, né? E como a esquerda, geralmente aqui no Brasil, tende a importar essa visão americanizada da esquerda, lá dos Estados Unidos, que também destrói estátuas e monumentos, a gente acaba absorvendo essa ideia também, né? Não só a esquerda, mas até a direita faz isso em alguns momentos. Mas vamos lá, né? Por que o Borba Gato poderia ser considerado um herói em sentido pagão clássico, né? O herói clássico pagão é muito diferente dessa visão de herói que se tem hoje, né? O herói pagão ele está intimamente relacionado à segunda casta, a casta guerreira, os kshatras, né? Que são senhores da violência, né? Eles promovem a violência contra inimigos, eles guerreiam, né, em torno de uma ordem e de um estado, né? E também de uma religião. Então, como que o Borba Gato se enquadraria nessa questão aí heróica clássica? Então, eu vou dar alguns exemplos, né, explicar o que consiste o herói clássico, e aí vou chegando nos exemplos dos bandeirantes, né? Primeiro, o herói clássico ele não é baseado na ideia de santidade ou de valores elevados. Na verdade, ele é baseado na ideia de virtude. A virtude, né, se a gente considerar a raiz etimológica, tem a ver com virilidade também. Ou seja, a virtude ela se baseia em proezas guerreiras, né? No exercício da força, feitos monumentais em batalha, conquistas. E os feitos guerreiros eles são baseados em violência, né? A conquista é baseada em violência e muitas vezes essa violência também acaba chegando no ponto de atrocidades. Embora a caça guerreira tenha suas regras também de cavalaria, ela seja uma caça cavalheiresca, ela também é baseada na violência, né? Talvez nós possamos traçar a ideia do guerreiro santo, né, representando valores elevados, mas no desenvolvimento ali da cristandade medieval, que aí começa a ser mais comum essa questão do guerreiro santo, né? Por exemplo, um Galaás, né, que é um guerreiro puro, mas não obstante, mesmo os guerreiros da cristandade, eles cometem muita violência, matam inimigos em grande quantidade, né, fazem grandes matanças. Quem já leu, por exemplo, a Demanda do Santo Graal, vai ver lá os guerreiros assim santos, né, como, por exemplo, o Galaás cometendo grandes matanças, né? Mas o herói clássico pagão ele está um pouco mais além disso, ele está mais além do bem e do mal. Então, qual que é então o pecado do guerreiro pagão, né? O pecado do guerreiro pagão é a híbris, ou o excesso, quando ele comete o excesso, e esse excesso, essa híbris, ela geralmente é direcionada aos deuses, à religião e à caça sacerdotal. Então, o pecado, assim, por regra, né, do herói pagão clássico é esse excesso contra os deuses, contra a religião. Um desprezo pelos sacerdotes, pela religião, pelo templo. E aí alguns exemplos disso na história. Por exemplo, o terceiro rei de Roma, né, o Tullus Hostilius, ele foi conhecido como um rei guerreiro. Ele promovia muitas guerras, teve muitas vitórias e um herói romano.
Só que ele desprezava a parte religiosa, sacerdotal e negligenciou os cultos religiosos em Roma, em contraste, por exemplo, com o rei que veio antes dele, que era o Numa Pompílios, que foi um rei sacerdote. Então o que aconteceu, né? Justamente por negligenciar o aspecto religioso em Roma, Júpiter fulminou ele com um raio, e aí a vida dele acaba dessa forma. Um outro caso aí interessante, né? O Aquiles, lá no começo da Ilíada, ele tem um conflito com Agamenon porque ele tinha uma sacerdotisa de Apolo que ele capturou como escrava. Essa sacerdotisa era a escrava de Aquiles e o Agamenon tomou essa escrava dele e não queria entregar para Aquiles. E Aquiles se recusa a lutar pelos gregos justamente porque ele não tinha a sua escrava para si. Ainda na Ilíada, né, temos o exemplo do Ajax, que eu acho que é o exemplo mais interessante para nós, a questão do desprezo ao sacerdote e à religião. Né, que o Ajax, os gregos, eles tomaram, né, alguns templos dos troianos, e o Ajax ele chegou num templo dedicado a Atena, ele tomou uma sacerdotisa, essa sacerdotisa ela estava rezando para a deusa Atena no seu altar, e puxou ela de lá, tomou o altar, esse altar, se eu não me engano, na história ele até cai, e isso era um pecado muito grave dentro da ética, né, e da religião grega. Você não pode arrastar uma pessoa de um altar enquanto ela está fazendo as suas preces. Né? E ele não só arrastou a sacerdotisa de lá, como estrupou essa sacerdotisa no próprio templo da Atena. E a deusa ficou irada e queria que isso fosse devidamente punido entre os gregos. Só que como o Ajax era um herói de grandes proezas, né, guerreiras, ele acabou não sendo punido pelos gregos. Os gregos relutaram em puni-lo e mais tarde Atena acaba trazendo a punição ao Ajax, matando, né? Como a gente vê na história. Então, assim, esse é o primeiro traço do pecado do guerreiro pagão clássico, o desprezo pela religião dos sacerdotes. E quando a gente vê na história dos Bandeirantes, os Bandeirantes também cometeram esse tipo de excesso, né? Que foi o excesso contra os jesuítas. Para quem já estudou a história do Brasil, né? Acredito que qualquer um aí que se indignou com o vandalismo que foi feito contra o monumento do Borba Gato, provavelmente estudou a história dos Bandeirantes mais a fundo e sabe do conflito que os Bandeirantes tinham com os jesuítas, né? Os jesuítas, eles tinham as suas missões, né? As suas aldeias em que eles recrutavam os índios, e os índios trabalhavam para os jesuítas lá. É um pouco controverso se era uma relação escrava ou não, mas de qualquer forma os jesuítas eles acabaram criando ali as suas aldeias e um certo poder, usando os índios como uma mão de obra, né? E os bandeirantes, por outro lado, queriam apresar esses índios e usá-los como escravos, né? Toda a produção daquela época era baseada em trabalho escravo, né? Não tinha como, era praticamente impossível que a coroa portuguesa trouxesse portugueses para cá para trabalhar de forma assalariada, não era essa a produção da época, né? Então, os bandeirantes queriam apresar esses índios e isso começou a gerar um conflito com os jesuítas, né? E os jesuítas têm algumas fontes que retratam os bandeirantes de uma maneira assim extremamente cruel, assim até demoníaca, né? Até questionável se esse fosse um retrato realista, né? Porque existia uma disputa política entre jesuítas e bandeirantes naquele momento. Então esse seria o primeiro pecado aí dos bandeirantes, né? Que é o desprezo à caça sacerdotal e religiosa nesse conflito dos bandeirantes com os jesuítas, né? E esse seria o primeiro excesso dos bandeirantes. O segundo traço clássico, né, do herói pagão é a questão do exílio. Então, por exemplo, na mitologia hindu temos o caso do Rama, né, que o Rama ele acaba sendo exilado do seu reino, né, por causa de uma série de acontecimentos. Ele fica vários anos fora do seu reino e depois retorna, né, como um rei, lidera uma batalha que é vitoriosa. O Odisseu é o exemplo mais clássico na mitologia grega. Ele depois da Guerra de Troia, né, ele também comete seus excessos e ele fica anos e anos vagando pelos mares até conseguir finalmente retornar a Ítaca, onde ele é reconhecido pelo seu cachorro apenas, né? O cachorro reconhece Odisseu e depois ele se revela, né, como Odisseu, que voltou da Guerra de Troia e retoma o seu reino. Aqui na história dos Bandeirantes temos dois exemplos interessantes da questão do exílio. Por exemplo, o Raposo Tavares ele fez uma expedição, uma bandeira monumental, né, que ele saiu aqui de São Paulo, foi até as fronteiras, né, de onde hoje seriam as fronteiras ali com o Paraguai, passou ali pela Amazônia, disse que ele chegou até os Andes e depois
saiu pelo Rio Amazonas, ficou anos e anos fora de casa, e quando ele voltou, né, para a Vila de São Paulo, foi só o cachorro dele que reconheceu ele estava irreconhecível, né? Ele tinha virado uma outra pessoa. Então foi um feito assim monumental, um feito heróico, né? Que é bem diferente do que, por exemplo, o pessoal que vai lá vandalizar a estátua do Borba Gato faz, né? Eles, de tempos em tempos, os monumentos aos bandeirantes aqui em São Paulo são vandalizados, né? Mas monumento não revida, né? Estátua não revida e o pessoal que vai lá vandalizá-los estão sempre usando, né, os monumentos do Bandeirantes como um chão comum ali de vandalismo para promover as ideias deles, né? Que são bem equivocadas, aí, na minha opinião. E o segundo exemplo de exílio é o próprio Borba Gato. Borba Gato, ele assassinou um enviado da coroa portuguesa que vinha aqui reivindicar as minas e até cobrar impostos dos bandeirantes, né, dos paulistas daquela época. E assim, né, eles não achavam isso justo, porque eram os bandeirantes que passaram anos e anos ali no sertão, passando por dificuldades, perigos, né, não era uma expedição fácil, eles poderiam ser mortos facilmente. Inclusive, né, uma coisa que as pessoas têm muito distorcida, as pessoas acham que os bandeirantes eram simplesmente brancos europeus exterminando indígenas, mas isso não era verdade, porque a maior parte das bandeiras era composta por mestiços e havia muitos indígenas nas bandeiras, tanto é que existia uma necessidade de se usar batedores, né, que eles iam mais à frente das bandeiras, olhando os caminhos, né, fazendo a função de batedor, e existiam indígenas, né, nessas bandeiras, que eram indígenas que estavam em aliança com aqueles bandeirantes. Então não era simples. Os portugueses, né, os brancos europeus naquela época não tinham nem condições de explorar o vasto o território brasileiro sem o conhecimento dos indígenas daquela época. Então houve sim uma aliança, os indígenas colaboraram também com as bandeiras e colaboraram inclusive com a escravidão, né, apresando índios de tribos rivais, e esses índios apresados eram depois usados como mão de obra escrava. Mas voltando ao assunto, o Borba Gato assassinou esse enviado e justamente por isso ele teve que fugir em exílio, ficou vários anos exilado. Pelas fontes disse que até ele ficou até como um pajé entre os índios, né? Ele adotou mesmo os costumes indígenas e ficou vários anos fora, até que ele finalmente voltou para a Vila de São Paulo, né? Eu acredito que o crime dele foi até perdoado e voltou a ter as funções de liderança que ele tinha antes, né? E essa foi a história de exílio do Borba Gato, um motivo comum nas histórias de heróis pagãos clássicos, né? Um outro caso também de exílio, por exemplo, na história de Coriolano. O Coriolano também teve o seu exílio de Roma, porque ele acabou sendo traído ali pela aristocracia romana. Só que o Coriolano ele também se encaixa no próximo exemplo de excesso do herói pagão clássico, que é a loucura, é a falta do discernimento, né? Se a caça sacerdotal ela trabalha com a questão do discernimento, né, a via justa, correta, então a caça sacerdotal ela tem uma função também de guiar os guerreiros, né? Mas como o guerreiro às vezes comete esse excesso contra a caça sacerdotal, ele acaba chegando na loucura. E o Coriolano foi um exemplo disso. Ele, irado de raiva, ele se aliou à tribo dos Volscos, né? Ficou exilado na tribo dos Volscos, liderou o exército dos Volscos contra Roma e foi só a família dele que conseguiu convencê-lo a voltar para Roma. Mas aí nisso ele foi morto, né? Porque ele acabou cometendo traição duas vezes, né? Uma contra os próprios romanos e uma segunda contra os Volscos, né? Inclusive tem uma tragédia do Shakespeare a respeito de Coriolano muito boa, recomendo a leitura, e até um filme interessante baseado na tragédia do Shakespeare. E o outro exemplo mais clássico é o exemplo de Hércules, né? O Hércules, né, Furioso, que tem a tragédia de Sêneca a respeito, que ele é induzido por uma loucura, uma fúria, que é até induzida divinamente pela deusa Hera, e mata seus próprios filhos, né, achando que eles eram inimigos. E ele acaba matando seus próprios filhos, sua própria família, tomado de uma loucura furiosa. Então, e o exemplo de loucura, de excesso de loucura que temos aqui entre os bandeirantes? O próprio Fernão Dias. O Borba Gato, ele fez parte da bandeira de Fernão Dias, ele era genro de Fernão Dias. E o que aconteceu? O Fernão Dias ele saiu aos sertões em busca de esmeraldas, ficou anos e anos no sertão. Foi uma bandeira muito difícil, né? Faltava comida, recursos, era tudo muito escasso. E o seu próprio filho começou a conspirar contra ele, né? O José Dias Pais Leme. Começou a conspirar contra o próprio pai. E o pai, quando soube dessa conjuração, enforcou o próprio filho, né? Então, um excesso contra a própria família, né? Enforcar o seu próprio filho, se embreando pelo sertão, aquela loucura em torno das esmeraldas, né?
uma coisa até de meio como Aguirre, né, aquele herói espanhol. E ele acabou morrendo nos sertões achando que ele tinha encontrado esmeraldas, quando na verdade ele tinha encontrado turmalinas, que eram pedras verdes também. Ele encontrou as turmalinas, morreu louco nos sertões, acreditando que tinha encontrado as esmeraldas. E aí a gente vê que na história dos Bandeirantes, muitos dos Bandeirantes morreram de formas assim, que não foram nada heróicas, na verdade, né? Eles morreram de formas trágicas, que aí é a conclusão trágica do herói clássico, né? A maioria dos heróis clássicos eles terminam de forma trágica. Por exemplo, o Édipo Rei, né? Ele descobre, né, que ele teve filhos com a sua própria mãe, matou seu próprio pai, fura seus próprios olhos. O Coriolano morreu de forma trágica também, né? E o Ajax morre de forma trágica. Todos aqueles heróis que voltam de Troia. Então, os heróis clássicos em geral eles morrem de forma trágica e de forma até ingloriosa, né? Uma forma ignóbil, assim, por assim dizer, né? Então os Bandeirantes eles cometeram uma série de excessos, sim, cometeram excessos, cometeram coisas abomináveis, da mesma forma que os heróis clássicos cometeram coisas abomináveis, né? Eu estou citando heróis mitológicos, mas até os heróis assim históricos, por exemplo, Júlio César, visto como um herói para a civilização romana, ele também cometeu excessos contra os gauleses, né? Ele fez grandes matanças na Batalha de Alésia, matou várias pessoas assim que não eram envolvidas com a guerra, assim, civis, né, por assim dizer. Os vikings também são lembrados como saqueadores, né, cometiam massacres, estupros, saqueavam cidades, e mesmo assim são considerados como heróis, né, pelas civilizações nórdicas. Aqui no Brasil também temos exemplos similares, né, os cangaceiros cometem excessos, né, é bem sabido que a própria população camponesa mais pobre sofria muito por causa do cangaço, né? Eles ficavam divididos entre os cangaceiros e os volantes, e os cangaceiros cometiam diversos excessos, né? Tem a história, por exemplo, do João Baiano, que ele marcava as mulheres, né, com ferro quente até. Isso é documentado, tem até fotos de mulheres que foram marcadas pelo João Baiano, que era do bando do Lampião, e outros crimes, né? Por exemplo, estupros. Por exemplo, meu nome é Nogueira, né? A minha família tem uma parte no Nordeste, e existe uma história dos Nogueiras no Nordeste que mataram, né, as pessoas dessa família, estupraram as mulheres dessa família na frente dos próprios homens, e foi o bando do Lampião, né, dos cangaceiros. Mas assim, apesar de todos esses excessos, os cangaceiros são vistos como heróis entre os nordestinos hoje, né? Então, o que acontece, né? Se a gente for além dessa definição aí que as pessoas têm hoje, né? Essa coisa de moralismo puritano que a gente importa muito dos Estados Unidos, essa coisa de quadrinhos, de um herói super puro, né? Representação da inocência, da justiça. Essa definição não serve para esses heróis clássicos. Todos esses heróis clássicos seriam vistos como vilões, na verdade. Até como uma coisa demoníaca, assim. Mas dentro da definição clássica de heróis, todos os bandeirantes, os cangaceiros e demais figuras aí na nossa história brasileira cabem perfeitamente aí como heróis. E o herói de um povo nem sempre é o herói de outro povo, às vezes ele é um vilão de um outro povo também. Só que o que acontece, né? Precisamos lembrá-los, porque é a nossa história. Como eu já comentei em outro vídeo sobre os deuses serem violentos, a gente lembra que a história da nossa própria pátria, né, de todas as civilizações, Roma, por exemplo, não se construiu com justiça e inocência. Roma se construiu por muito sangue, muita batalha. A Grécia também se construiu por sangue, por batalha, e o Brasil, da mesma forma, se construiu por sangue, por batalha, por crueldades, por gestas guerreiras. E é por isso que a gente tem que sempre fazer aquele culto da memória, né? Mnemosine grega, a musa da memória. Quando a gente anda nas praças, a gente vai ver o monumento, a gente vê essas figuras heróicas do passado. Esses monumentos a gente está sempre recordando da história do nosso país, né? A história das batalhas, dos grandes feitos e também dos excessos, por que não? Essas figuras aí que cometeram excessos, como os bandeirantes, são figuras que até nos servem como uma lição, né? Excessos que não devem ser cometidos, inclusive, uma lição do passado para nós. Então, os bandeirantes, sim, são heróis, assim como... E podemos admirar, ao mesmo tempo, os bandeirantes, podemos admirar os heróis indígenas, né? Inclusive, aqui em São Paulo existia o cacique Tibiriçá. Existem monumentos ao cacique Tibiriçá, que foi um cacique indígena que ele colaborou com os bandeirantes. Graças aos esforços guerreiros do cacique Tibiriçá e a sua tribo,
o núcleo ali colonial primitivo de São Paulo sobreviveu, né, por causa das guerras, teve uma batalha que eles conseguiram se defender de uma confederação de indígenas, né, o cacique Tibiriçá teve uma função importante nisso e é cultuado como herói até hoje aqui em São Paulo. Houve outros heróis indígenas que eram contra os bandeirantes também, que são podem ser cultuados perfeitamente como heróis, né. Entre os negros, por exemplo, existiu o Zumbi dos Palmares, o Gangazumba, e sim, os bandeirantes, Domingos Jorge Velho, né, um bandeirante paulista, acabou indo na expedição que destruiu o Quilombo dos Palmares, né? E assim, o Zumbi dos Palmares é uma figura heróica também para o povo negro no Brasil. Inclusive na direita existe agora uma história de que assim, o Zumbi dos Palmares ele tinha escravos também, não sei, né? Talvez ele tivesse. Mas assim, e se ele tivesse, a gente vai ter que ir lá destruir também o monumento do Zumbi dos Palmares? Não. Então assim, temos uma pátria assim, muito grande, né? Uma pátria vasta, temos diversos heróis na nossa história, diversas gestas guerreiras, diversos conflitos, histórias impressionantes, fascinantes, assim como nos mitos romanos e gregos também temos. Então, por que em vez de destruir essas estátuas e colocar todos os heróis brasileiros numa categoria de vilão que deve ser destruído e apagar a nossa memória, por que não vê-los de uma forma diferente, né? Por que não a gente estudar essas gestas mais a fundo, desenvolver obras interessantes a fundo? Por exemplo, tem diversos autores que escrevem aí sobre essas figuras. Existe o Paulo Setúbal aqui em São Paulo, que tem romances históricos impressionantes sobre os bandeirantes. Então, assim, a gente promove o culto da memória, né? A Mnemosine, e a gente sempre deixa essa história acesa na nossa memória. Quando a gente vai nas praças, vemos esses monumentos, e é perfeitamente possível você admirar ao mesmo tempo os bandeirantes, admirar o Zumbi, Gangazumba, admirar os heróis indígenas, porque cabe lembrar que a nossa civilização é uma civilização mestiça. Temos conosco sangue de negros, de índios, de europeus e muitos até de orientais. Então, como que eu faço? Por exemplo, eu tenho uma ascendência negra, então eu teria que, por exemplo, admirar Zumbi e desprezar os bandeirantes? Ou admirar os bandeirantes e desprezar Zumbi? Não, eu não posso me dividir assim, eu sou um exemplo de uma convergência aí de povos e de fatores. Então, por que a gente vai ter desprezo a uma das nossas raízes e muito amor à outra? Né? A gente deveria afirmar todas as nossas raízes aí brasileiras, mestiças, e mantê-las na memória. Então, né, essa aí é a conclusão do vídeo, né? Os bandeirantes são, sim, heróis, da mesma forma que outras figuras controversas da nossa história são heróis. Senão a gente vai ficar eternamente aí nessa síndrome de vira-lata, como se o brasileiro não pudesse ter heróis, como se toda a nossa história fosse uma história de vilões, de oprimidos, e a gente nunca pudesse se elevar acima desse complexo vira-lata de oprimido, de uma periferia de sempre. Não, a gente quer tomar as rédeas da nossa história e também se afirmar e fazer feitos monumentais, assim como os bandeirantes fizeram, expandindo nossas fronteiras muito mais além, né, do Tratado de Tordesilhas. Temos hoje uma pátria imensa, continental, fizeram grandes expedições, né, não é coisa que qualquer pessoa faria, em vez de simplesmente ficar nessa insistência aí, nessa covardia de ficar vandalizando estátuas que não te revidam, né? Então, essa é a minha reflexão aí sobre a questão da temática pagã heróica em relação aos nossos heróis brasileiros, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.